Fala, galera azulina! Chegou aquele momento que a gente para tudo para falar do Leão Azul, porque a expectativa tá altíssima para o clássico mais quente do norte do Brasil. A terça-feira promete ser histórica, e o clima já tá fervendo dentro e fora de campo. Os ingressos simplesmente sumiram do mapa. Em tempo recorde, a torcida do Remo fez o que sabe fazer de melhor, mostrou sua força, sua paixão e esgotou todos os ingressos disponíveis pro lado azulino do estádio. Arquibancada, cadeira, tudo vendido. Não sobrou nem sombra de bilhete. A procura foi tão intensa que, mesmo sem confirmação oficial, já tem torcedor atualizando o site de minuto em minuto, na esperança de um milagre, de um lote extra, de um aviso surpresa. Mas, por enquanto, a realidade é essa: o lado azul tá garantido, completo, pronto para empurrar o time em mais um capítulo dessa rivalidade centenária. E olha, se dependesse só da torcida, já dava para dizer que esse jogo era nosso. A energia é diferente. É final de campeonato, é decisão de vida ou morte, porque o Remo entra em campo precisando vencer para continuar sonhando com o acesso à elite do futebol brasileiro. E não é exagero. O momento é crucial. Cada ponto é decisivo. Cada partida é uma guerra. E se tem um jogo que carrega tudo isso ao mesmo tempo, é o Repará. É o tipo de duelo que não aceita meio termo. Ou você entra para vencer, ou nem entra. Mas vamos lá, tem muita coisa rolando e é hora de atualizar vocês sobre tudo. Primeiro, os destaques da última rodada. E que rodada, hein? O Leão Azul mostrou mais uma vez que está vivo, pulsante, forte. 3 jogadores do Remo foram escolhidos para a seleção da rodada da Série B. Isso mesmo, 3. E não para por aí. O técnico Guto Ferreira também foi eleito o melhor da rodada na votação popular. Um reconhecimento que vem coroar o trabalho que vem sendo feito com consistência, garra e muita estratégia. No gol, Marcelo Rangel. Um paredão. Seguro, ágil, decisivo. Não é de hoje que o camisa 1 azulino vem sendo destaque, mas dessa vez não teve discussão. Foi, disparado, o melhor goleiro da rodada. Na lateral direita, Marcelinho brilhou. Gol e assistência. Um verdadeiro motorzinho pelo lado do campo, daqueles que não param um segundo e ainda decidem jogo. E completando o trio, Caio Vinícius, que segue crescendo de produção e ganhando moral com a torcida. 3 nomes na seleção. E olha, sinceramente, dava para ter mais. Muita gente questionou a ausência do Nico Ferreira, que fez uma baita partida e merecia pelo menos uma menção. E o Caica Almeida, que deu assistência para o gol do Marcelinho, também poderia ter aparecido. Mas enfim, o importante é que o Remo foi dominante, e quando o Leão domina, a seleção sente. Agora, falando de campo, a expectativa é alta, mas também tem aquela pontinha de preocupação. O técnico Guto Ferreira pode ter dor de cabeça para montar a equipe titular. Isso porque algumas dúvidas físicas começaram a surgir no elenco. O zagueiro William Klaus, por exemplo, virou dúvida depois de sentir dores musculares. Um possível desfalque que preocupa bastante, já que ele tem sido um dos pilares da defesa azulina. Se não puder jogar, a tendência é que Tassano entre em seu lugar. Além disso, Reinaldo também segue fora, vetado pelo departamento médico, e o Caica Almeida deve continuar atuando como substituto. E essas são apenas as dúvidas físicas. Ainda tem as decisões técnicas que o treinador vai precisar tomar. Volta com Pedro Rocha? Mantém Nico Ferreira? Segura o grego no meio de campo ou já dá uma chance pro Pavão ou Jaderson? São perguntas que ainda não têm resposta, mas que precisam ser bem resolvidas até a hora do jogo. Afinal, cada escolha pode ser determinante num clássico desse tamanho. Não dá para errar. Do outro lado, o clima é completamente diferente. O rival parece estar meio desligado da disputa. E não sou eu que estou dizendo, é o sentimento geral da torcida adversária. Circula por aí até papo de que o time deles pode entrar com um sub-20 em campo. Mas, olha, vamos com calma. Isso não tem fundamento. Não existe essa de escalar um time sub-20 num Repará com o estádio lotado, com tudo que está em jogo.
O que pode acontecer, sim, é a presença de algum garoto da base no banco, mas isso é bem diferente de escalar o time todo com jogadores da base. A verdade é que, mesmo com desfalques importantes como o atacante Diogo Oliveira e o meia Maurício Garcês, o rival vai entrar com o que tiver de melhor. O Diogo já está fora do clássico, confirmado. Já o Garcês ainda é dúvida, mas a chance dele ficar de fora também é real. E isso, claro, pode mudar totalmente o poder ofensivo deles, o que pode ser uma vantagem pro Leão Azul. E é justamente por isso que o técnico Guto Ferreira precisa montar um time equilibrado. Que saiba se defender, mas que também consiga aproveitar os espaços, principalmente se o adversário entrar mais fragilizado. Esse clássico não é só mais um jogo. É um divisor de águas. É aquele tipo de partida que define o rumo de uma temporada inteira. Vencer significa manter viva a chama do acesso. Significa empurrar o rival ainda mais para baixo e consolidar a força azulina nesse momento decisivo do campeonato. E mesmo com todas as incertezas, o torcedor remista está confiante. Porque sabe que o time vem crescendo. Que os jogadores estão respondendo dentro de campo. Que o técnico encontrou um padrão de jogo e que, mesmo diante das dificuldades, o elenco tem mostrado maturidade. O treino do fim de semana, mesmo com o Ciro acontecendo, foi puxado. Guto não quer saber de clima festivo. Quer foco total. Ontem, só quem não jogou os 90 minutos esteve em campo. Hoje, é treino com o grupo completo, para ajustar os últimos detalhes antes do grande jogo. Não tem folga, não tem distração. É preparação total. E tem mais. Tem bastidores quentes também. A torcida quer saber sobre estacionamento, acesso ao estádio, e principalmente, como vai funcionar a organização no dia do jogo. Ainda não tem confirmação oficial sobre o estacionamento, mas normalmente o clube divulga essa informação pelos stories do Instagram. A dica é: quem quiser garantir a vaga, precisa comprar o ticket antecipadamente. Não adianta tentar resolver na hora, porque não vendem lá. Então, fiquem ligados e acompanhem os canais oficiais do clube para não ficar de fora. No meio disso tudo, a galera segue comentando a diferença de ânimo entre as torcidas. Enquanto a nação azulina tá pilhada, motivada, fazendo barulho, o outro lado parece desanimado. O clima é quase de fim de festa. Mas é bom não cair nessa armadilha. Clássico é clássico, e mesmo que o adversário chegue desacreditado, é justamente aí que mora o perigo. Muitas vezes, o que falta em técnica, eles compensam na vontade de estragar a festa do outro. Então, nada de salto alto. O Remo precisa entrar com a mesma intensidade dos últimos jogos, com a mesma entrega, com o mesmo sangue nos olhos. Porque se fizer isso, tem tudo para sair de campo com os 3 pontos. E como a gente já sabe, quando se trata de clássico reparar, todo detalhe importa. Desde a preparação nos bastidores até o psicológico dos jogadores no dia do jogo. E nesse ponto, o Leão Azul parece ter uma vantagem. O ambiente dentro do clube é de concentração total. O elenco entendeu o tamanho do momento. Não é só mais um clássico, é a chance de ouro de mostrar que esse grupo pode sim brigar lá em cima, pode sim fazer história e devolver o clube do Remo à Série A do Brasileirão. A confiança existe, mas ela vem acompanhada de muito trabalho. E é aí que o torcedor pode se orgulhar, porque tá claro que ninguém tá se acomodando. Ninguém tá achando que já ganhou. O respeito ao rival existe, mas o foco é total na vitória. Durante os treinos, a comissão técnica tem trabalhado muito a compactação defensiva e a velocidade na transição. Justamente porque a expectativa é que o rival entre tentando segurar o jogo, apostando numa bola vadia, num contra-ataque, ou mesmo em algum erro de posicionamento do Remo. E se tem uma coisa que o Guto Ferreira já mostrou que sabe fazer, é anular esse tipo de jogo. Ele tem estudado bem o adversário, conhece as peças que ainda restam por lá, e sabe que, mesmo com os desfalques, o time adversário pode aprontar se tiver espaço. Por isso, o Remo deve entrar com uma postura ofensiva, mais responsável. Pressionar sim, mas com organização. Criar volume, mas sem se expor de forma desnecessária. E dentro dessa proposta, alguns nomes podem acabar ganhando destaque. Nico Ferreira, por exemplo,
vem sendo uma grata surpresa. Entrou bem, deu dinâmica ao ataque, mostrou personalidade. É aquele tipo de jogador que cresce em jogo grande. E o Clássico é exatamente o palco perfeito para ele mostrar mais uma vez que merece a titularidade. Outro nome que pode ser decisivo é o Marcelinho, que vive uma fase iluminada. Além de estar bem fisicamente, vem sendo decisivo no ataque com gols e assistências. O lado direito do Leão Azul pode ser uma arma fortíssima nesse duelo. E claro, não dá para deixar de citar o Marcelo Rangel, que atravessa uma fase espetacular no gol. Segurança pura. Daqueles goleiros que passam confiança pro time inteiro. Numa partida tensa como essa, ter um paredão como ele lá atrás pode ser o diferencial. Agora, olhando com mais frieza, a gente sabe que o jogo vai ser nervoso. É reparar. Ninguém quer perder. A torcida vai empurrar, o estádio vai pulsar, e a arbitragem também vai ter que estar muito bem preparada. Porque qualquer erro pode gerar confusão. O clima já vem sendo alimentado há dias. Do lado do rival, parte da torcida parece já ter jogado a toalha, mas a gente sabe que, na hora H, todo mundo aparece. Por isso, é importante o Remo manter a cabeça no lugar. Fazer o jogo dentro de campo. Não cair em provocação, não entrar em clima de guerra. A resposta tem que vir com bola rolando, com domínio técnico, com imposição dentro das 4 linhas. E o papel da torcida também vai ser fundamental. A galera vai lotar o lado azul do estádio, e isso por si só já é um combustível a mais. Mas é importante que o apoio venha do começo ao fim. Mesmo se o gol demorar a sair, mesmo se o jogo ficar amarrado. O time precisa sentir essa força. Cantar alto, empurrar, transformar o estádio num verdadeiro caldeirão. Porque, na prática, essa energia pode ser o que falta para empurrar a bola para a rede numa jogada dividida, para ganhar uma segunda bola, para pressionar o juiz numa decisão duvidosa. Clássico é assim, se vence nos detalhes. E com a torcida jogando junto, o Remo vira ainda mais forte. E se o rival entra pressionado, talvez até com a moral abalada, o Leão Azul vem embalado por boas atuações e pelo crescimento no campeonato. O time encontrou seu ritmo, e mesmo com as dificuldades naturais da Série B, vem mostrando um padrão tático sólido. A defesa se ajustou, o meio de campo ganhou mais cadência, e o ataque começou a produzir com mais efetividade. Ainda não é um time perfeito, claro, mas é um time que tem mostrado evolução e, principalmente, que tem respondido nos momentos decisivos. Isso pesa muito em jogo grande. Claro que a gente ainda precisa ficar atento a possíveis mudanças de última hora. Sempre pode pintar uma surpresa, uma escalação diferente, alguma peça que o Guto Ferreira tire da cartola para surpreender o adversário. E tudo isso faz parte do jogo. O importante é que o torcedor confie. O trabalho vem sendo bem feito, o ambiente é positivo e o grupo tá fechado. Tem entrega, tem foco, tem comprometimento. E quando essas 3 coisas andam juntas, o resultado tende a vir. O adversário, por sua vez, chega mais frágil, sim. Sem seu principal artilheiro e com dúvidas no setor ofensivo, o time deles perde força. E se o Garcês realmente não jogar, a perda técnica é ainda maior. Mas é justamente por isso que o Remo não pode dar chance. Tem que aproveitar o momento, não deixar o rival crescer no jogo. Marcar forte, ser agressivo, buscar o gol com inteligência. Sem afobação, mas com intensidade. E, acima de tudo, com vontade. Porque clássico se decide também na raça. E o clássico da próxima terça não é só mais um jogo no calendário. É o de número 780 na história dessa rivalidade. É tradição, é emoção, é a chance de entrar para a história mais uma vez. Cada jogador que entrar em campo vai carregar o peso de uma camisa gigante, de um clube que tem uma torcida apaixonada e que vive intensamente cada lance. Não é pouca coisa. É um daqueles jogos que ficam na memória por muito tempo. E o Remo precisa fazer valer essa responsabilidade. Então, meus amigos, o clima é esse. Foco total. Expectativa nas alturas. E uma certeza, vai ser eletrizante. O Remo chega pronto, com o apoio de uma torcida vibrante,
com um técnico experiente e com jogadores que entenderam o tamanho do momento. Do outro lado, um rival que tenta se encontrar em meio às dificuldades, mas que certamente vai tentar complicar a vida do Leão. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, é que quando o Remo joga com alma, com garra e com o coração na ponta da chuteira, é difícil segurar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O burburinho já tomou conta dos corredores do futebol brasileiro. O STJD decidiu devolver os 3 pontos ao Remo, e a torcida azulina não consegue conter a empolgação. A movimentação nos bastidores tem sido intensa, e as conversas nos bastidores sugerem que o clube está a apenas um passo de realizar o sonho de voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Fontes próximas ao departamento jurídico do Remo afirmam que a decisão era esperada, mas ninguém imaginava que viria tão rapidamente. Enquanto isso, rivais e comentaristas não param de especular sobre os impactos dessa reversão no restante da competição. Em Belém, a cidade respira um clima de festa antecipada. Nas redes sociais, torcedores já começaram a postar mensagens de comemoração, memes e vídeos com a hashtag #Remonazéria, mesmo sem a confirmação oficial da conquista. Nos bares e praças, a conversa gira em torno do que pode acontecer no próximo jogo e como a equipe poderá se preparar para um possível retorno à Série A. Entre os jogadores, a expectativa é palpável. Alguns atletas chegaram a declarar que essa reviravolta dá uma injeção de ânimo e que o grupo vai buscar dar continuidade à campanha de forma ainda mais determinada. Nos bastidores, também se comenta sobre a reação dos clubes adversários, que agora terão que lidar com a possibilidade de enfrentar um Remo ainda mais motivado. O impacto do tapetão transcende os números da tabela, fala-se em contratos, reforços e até na montagem de uma equipe para enfrentar a elite do futebol nacional. Enquanto a diretoria trabalha nos ajustes finais, conselheiros e patrocinadores já sinalizam que investimentos podem ser antecipados para fortalecer o elenco. O clima de expectativa é tão grande que até jornalistas admitiram ouvir rumores de negociações e movimentações que ainda não foram oficialmente confirmadas. O que se sabe é que o Remo se tornou protagonista de uma história digna de filme, de polêmica a quase acesso. Cada detalhe da decisão do STJD será lembrado pelos torcedores por anos. Entre especulações e apostas sobre o futuro, uma certeza domina a cidade. O azul do Remo nunca esteve tão vivo na memória do torcedor, e a expectativa por um retorno à série alimenta conversas, paixões e sonhos em cada esquina. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.